para nos prepararmos para a prática. E enquanto nos preparamos, respirando na motivação, podemos fazer um pequeno exercício que é utilizar a nossa respiração num tom leng muito simplificado. Começamos inspirando e ao inspirarmos não é um toleng para os outros, é um toleng com a respiração só, por isso que é muito simplificado. Então, ao inspirar, imagine que você está inspirando paz, saúde, harmonia, tudo que o mundo precisa, a cessação de guerras, a cessação de violência. E ao exalar, nós eliminamos todos os sofrimentos, dificuldades, a fome, a doença, a violência. Então, entra paz e sai violência. Mais ou menos é isso por uns minutinhos. Vamos imaginar que essa força de amor e paz que estamos inspirando e das violências e tensões e problemas que estamos eliminando nos harmonia de uma forma muito especial para tornar a leitura do Sutra mais poderosa. Do Sutra, para quem está fazendo pela primeira vez, eu vou dirigir o que se faz a cada momento, mas na hora da leitura do Sutra, nós fazemos no estilo tibetano, ou seja, cada um de nós recebeu um capítulo, algumas páginas que nós devemos recitar. E quando começarmos a recitar, a ler em voz alta, o microfone de todos vão ser liberado e nós lemos aquele trecho todos ao mesmo tempo. Então, esse ressoar do Sutra, por lermos todos juntos, se espalha para todos os seres, levando paz, harmonia para todos os seres. Então, vamos começar visualizando-nos em meditação, onde estamos, e que à nossa direita está nosso Pai, mesmo se ele já tiver falecido, e todos os nossos parentes do sexo masculino. À nossa direita está a nossa mãe e todos os parentes do sexo feminino.
Atrás de nós estão nossos amigos, nossos apoiadores e todas as pessoas a quem queremos bem, a quem admiramos mesmo sem conhecer. E à nossa frente, visualizamos nossos adversários, nossos desafios de praticar paciência, tolerância. E visualizamos à nossa frente para que possamos lembrar que sem eles seria impossível alcançarmos a iluminação ou qualquer qualidade verdadeiramente pura, pois eles nos provocam as emoções negativas mais diversas e nos dão a oportunidade de qualidades como paciência, tolerância, equanimidade e assim por diante. Ao redor desse grupo estão todos os demais seres humanos que preenchem toda a extensão do céu. E ao redor deles todos os demais seres de todos os reinos. Podem já ir preparando o refúgio, por favor. Sobre nossas cabeças está Buda Shakyamuni. E sobre a cabeça de todos os demais seres também está Buda Shakyamuni. E antes de recitar o sutra, nós tomamos refúgio, visualizando que tudo o que acontece em nossa mente também acontece na mente de todos os seres. Me parece que está havendo um problema, eu vou recitar e vocês, quem souber de cor, recita junto. Quem não souber, acompanhe mentalmente. Uma vez em tibetano e duas em português. Sangye Chodan Soki Chognam La Chanchu Bardu Dagni Kyabsuchi Dagi Jinsho Gipe Sonanke Drola Penshi Sangye Drupa Shum. Até alcançar a iluminação, eu me refugio no Buda, no Dharma e na Sangha, pelos méritos acumulados com a prática de generosidade das outras perfeições, possa eu me tornar um Buda para beneficiar todos os seres. Até alcançar a iluminação, eu me refugio no Buda, no Dharma e na Sangha, pelos méritos de praticar a generosidade e outras perfeições, possa eu alcançar um estado de Buda para beneficiar todos os seres. Então vamos gerar. Você está muda, Consul. Pela paz mundial e pela felicidade e harmonia de todos os seres. E foi um conselho que foi dado por Lama Zopa Rinpoche para que recitasse esse sutra dessa forma
quando perguntado o que poderíamos fazer para mudar a situação do país, em todos os níveis, político, violência, segurança pública, a saúde, todos os níveis. Então, Rinpoche disse que para ajudar o país, monges e alunos devem recitar o Sutra da Luz Dourada, que é muito bom e muito importante para trazer paz e felicidade para o país. Isso é necessário por causa dos poucos méritos do Brasil e porque o bom karma é a causa da felicidade e sucesso. Sem bom karma, o sucesso e a felicidade não acontecem. Não há virtudes e, como resultado, há muitos problemas e sofrimentos. E é isso que experimentamos no mundo atualmente. Por isso é necessário coletar méritos. Se vocês recitarem o Sutra, podem reunir uma quantidade inacreditável de mérito e bom karma. Uma quantidade surpreendente e maravilhosa. Uma quantidade além de nossa compreensão. Quando criamos o bom karma, as coisas mudam em nossas vidas. Nós não enfrentamos dificuldades e somos capazes de mudar muitas coisas. A partir daí, coisas boas e inesperadas acontecem, devido ao bom mérito. Por isso, Rinpoche disse, é preciso ler o Sutra da Luz Dourada em benefício do mundo inteiro, para que haja paz e felicidade, para pacificar os problemas no mundo e, em particular, para o Brasil e o seu povo desenvolver paz, felicidade e sucesso. Ler o Sutra da Luz Dourada direciona sua energia para a felicidade mais pura. Sempre, sempre. Você evolui e nunca regride se ler o Sutra. Você nunca renasce nos reinos inferiores de sofrimento. Nunca renasce como um ser desafortunado. É muito incrível. Você cria o bom karma e é incrivelmente afortunado. A sua vida é dirigida a toda a eliminação de obscurecimentos e para completar todas as realizações. Quando lê esse sutra, a sua vida é dirigida a essa meta. Então, os grandes benefícios para o mundo são explicados no sutra. E assim o Brasil terá incrível felicidade e paz, com todos os problemas pacificados, e os benefícios serão surpreendentes. Então, reflitam um pouquinho no poder desse sutra, que são as próprias palavras do Buda. E de como, ao lermos esse sutra, todos os seres que estão visualizados ao nosso redor terá paz, felicidade e sucesso. Com essa motivação em mãos, vamos recitar o mantra. Quem está fazendo pela primeira vez, o mantra é Om Dare Dare Pendare Soha. Nós vamos recitá-lo 7 vezes.
Om Dari 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 Bendari Suha. Om Dari Om Dari Dari Bendari Suha. 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 Agora peço que quem estiver com o microfone desligado, que ative o microfone. E enquanto recitamos o sutra, vamos cada um para a sua página. Enquanto recitamos o sutra, visualizamos que de Buda Shakyamuni sobre nossas cabeças, luz irradia a todos os seres que também têm o Buda Shakyamuni sobre a cabeça deles. E raios de luz e néctar purificam e concedem alegria, paz, saúde, felicidade suprema. Todos em suas páginas, por favor. No final, nós vamos ler o último capítulo juntos. Então, quem terminar primeiro, simplesmente mantenha-se em meditação, enquanto os demais terminam, e visualizando que o poder do Sutra continua abrangendo todos os seres. Então, podemos ir cada um às nossas páginas. Capítulo 17. Hoje todos os purizados. Uniram suas mãos em reverência, como ouro, como dourado, pois a sua gloriosa presença revelar o néctar que liberta os seres migrantes, livra as criaturas, compaixão suprema pelo bem-estar dos seres, ao supremo buscador, concede a paz e expõe a mais elevada superiordade, concede estado de serenidade limpo, sofrimento, plenamente uma única buscador, origem de toda serenidade, que ao revelar o néctar do Dharma, de cuidar da cidade mortal, mas que emerge reunidos conquistador, lidera
eu também me recebi testeira das livres criaturas do oceano de miséria, que se coloca no caminho da paz, que concede a felicidade ao coração. Não existe nada que se compare ao oceano de sabedoria, sorriso de compaixão, que tem poderes de amor, perseverança e eternidade. Não há ninguém entre os seres nem entre os deuses, alimentos milhares de milhões de elas, seja capaz de explicar plenamente uma única gota de do seu oceano de suprema qualidade. Tomar uma única gota do seu oceano de virtudes, por falar de algumas, quaisquer méritos que ela desempenha religiosidade seja talvez minha suprema iluminação. Termino dessa forma no rosto todos os experimentarão uma grande variedade de prazeres, eu irei a te. Então o Bodhisattva levantou-se do seu assento, botou o manto superior, levou o joelho, direito ao chão, uniu as mãos em reverência. Todas as doenças de templos, vilas, cidades, povos, gerará em nossos corpos Na direção do Tathagata, trilhou o Tathagata com os seguintes versos: Senhor dos sábios, gloriosamente adornado, com milhares de virtudes encantadoras, que possui as marcas certezas de fé, sua suntuosa cabeça, vem ao brilho de meus olhos, incontáveis raios está envolto em luz, para crescer em cabeça, eles desfrutarão de conforto material, uma variedade de coisas e serão felizes e terão uma abundância de comidas e bebidas. Suas roupas sabrinas, cristalina luz do amanhecer, friso sumero, lagos e águas dos vários rios e amenidades que existem ilumina dezenas de milhões de pela montes, terra e dependentes da que alivia terra. sofrimentos Isso insuportáveis, o venerável satisfaz os seres com eles serão gratos e facilidade, retribuirão as cuja experiências sem dúvida. Eles respeitarão o venerarão, louvarão. ter a sua forma uma constante alegria para os seres, encantadoramente belo. Seu cabelo da cor do pavão, brilha com seu adoro é da compaixão, conquistador de mil méritos, no meio da concentração possui as sublimes marcas menores, realiza os seres com toda a felicidade, embelezado pelas 7 asas da iluminação, adornado com a cheio de bem-estar, controle da paz e felicidade, ricamente adornado com intensamente em dezenas de milhões de residem em casas separadas, nos trazem a outros seres únicos, sempre completos, gloriosos, doutorada, ou levados em todos os seres unidos, um capítulo magnânimos todas as esferas mundiais. A vaca leiteira, uma concha, um lírio branco, uma lua, branco como a neve, figueiras de densa beleza, sua boca, ao precioso tesouro do cabelo, seres em diversos lugares, buscado para dirigir
menos minha sabedoria seja perto. Pela graça considerado extremamente capítulo sobre louvor, cresceriam essa paga gloriosos, o amor, é um grande recurso se seriam generosos tendo grandes cenas três joias. Extremamente bela, permanece sobre a minha única perna e traz a paz da deusa da terra, outrida, deusa da terra, única palavra de reis gloriosos, da morte ao abandonar o mundo, e renascerá em do reino dos 33 portas da terra para venerar os da sublime do céu, quem será tomar esses lugares para a única bandeira, o único pedaço de pecado, esses lugares adornados da terra serão transformados em palácios divinos feitos de joias adornados com todos os ornamentos em meio às 7 classes de deuses que habitam o reino do desejo. Migrarem deste mundo serão em palácios divinos feitos de 7 tipos de joias da terra. Esses seres renascerão 7 vezes em cada um dos reinos. Os de 7 joias desfrutarão estas e assim durante a vida, a deusa da terra se dirigiu ao Tathagata, a ilegalidade, ignorados contra a lei, da deusa da terra, habitarei as regiões da terra dos do trono de Dados, rei dos gloriosos, dourada perdura longamente, essas regiões são aí se centenas de milhares de Budas para que não desapareça rapidamente. pagadas às Preferência o inconcebível bem-estar de deuses e humanos de numerosas centenas de milhares de milhões de euros na companhia dos Tathagatas que futuramente despertem as suas o sofrimento dos seres enfermos do mundo animal seja completamente meu corpo e a parte suprema do corpo, a minha cabeça, até a sola dos pés. E termino desse lugar com a livre a deusa da terra. O fato que o sentido do palavra Grande general dos chamados com 28 grandes generais dos onde levou o joelho direito ao chão. Referência na direção venerável Senhor. Agora o mundo vai também cair. A floresta essa sublime dourada, essas vilas, cidades, festas montanhosas, várias dietas medicinais e lugares. Ficar protegido, sustentado e amparado, ter as retaliações afastadas da paz e bem-estar. Mulheres e crianças poderem remover e se recordar de um único verso de coarturinhas ou de uma única palavra de rei dos mundos. Remover e recordar o nome de um único bodhisattva do rei dos mundos, e seja essa sublime as 4 serpentes proteção, amparo e respaldo, afastaremos de venerável Senhor, antigo nas suas terras, de general dos Iais, vitorioso transcendencial, diretor de fenômenos, venerável Senhor, eu
de todo o Dharma, llena de millares de almas que no desaparezcan se declaran que estão em toda a vacuidade de todos os Dharmas e a forma como eles existem, em multiplicidade de categorias que todos os Dharmas venerável Senhor, todos os Dharmas são conhecidos, Pai, nível é o grito do reconhecimento do Dharma inconcebido e a claridade do meu conhecimento inconcebido, a extensão do meu conhecimento inconcebível, meu corpo de sabedoria. O venerável Senhor, inconcebível é a extensão do Dharma como objeto do meu conhecimento. O venerável Senhor, buscado plenamente, examinado completamente, compreendido completo e perfeitamente, obrigado, o venerável Senhor, Santo General dos Yaksha, mesmo pelos nomes de Samanaya, Senhor, eu considerei eloquência ensina para embelezar as suas palavras, para que os espíritos que ensinam não se sintam fisicamente cansados, os sentidos do seu corpo sejam saudáveis, para que ele possa experimentar o grande deleite. Entrei brilho em seus olhos, nele eu gerarei energia, proeza e perseverança, farei com que o brilho da sua sabedoria seja inconcebível, farei com que ele perceba a plena atenção que conceder-me de modo que o rei dos gloriosos sussurra sua sublime luz dourada neste continente de Jambúdica não desapareça rapidamente. Darem raízes de perante centenas de milhares de vidas de poder vir para ouvir o rei dos inconcebíveis corpos de sabedoria sejam dotados de sabedoria sem necessidade de necessidades de experimentem o concebível benefícios de Deus de milhões de euros. Tenta conseguir tratar para a suprema perfeita iluminação que verá que todos os sofrimentos reinos e almas dos seres divinos deixem de existir em sua totalidade. Termino 11º capítulo, Sanguinária, luz dourada. Número inconcebível de erros, venerei o número inconcebível de Budas. Ardentemente buscando o Dharma, engajei nos feitos minhas mãos, olhos, creme minha cabeça nos queridos filhos, cristais, joias, flores, ornamentos e ouro, lápis lazios e várias pedras de carne que cresce arbustos e árvores, afins e os 3 conoce directamente de todas as partes el Dharma y comprende que Dharma que existe, toda la actividad de toda la multiplicidad categoría de todos. Cara, eu botei. Vive en la claridad concebible es mi cuerpo de sabiduría. Concebible es la extensión del Dharma por haber buscado completamente completa y perfectamente investigado completamente analizado completamente todo el Dharma restrictivo venerable pasea a tomar frecuencia dicción que enseña para embellecer sus palabras, para que el Bhikshu que enseña no se sienta físicamente, para que los sentidos de su sean saludables
para que él pueda experimentar el deleite y injertaré brillo y oro congelado. En él yo generaré energía, proeza y prosperidad. Haré de su sabiduría inconcebible. Haré que él perciba la plena atención y le concederé a él el gran celo, de modo que el rey de los gloriosos sutras, pueda perdurar largamente en este continente de Jamaica, que no desaparezca rápidamente, que los seres que generan raíces de virtud durante centenas de millones de vidas puedan, por su vez, ver para oír el rey de los gloriosos sutras la sublime luz dorada, que alcancen inconcebibles cuerpos de sabiduría, siendo todos de sabiduría, tengan cantidades inconmensurables de méritos, experimenten el inconcebible bienestar humanos y dioses por centenas de millares de millones de horas, disfruten de la compañía de los Tathagatas y que en el futuro despierten para la suprema y perfecta iluminación, y para que todos los sufrimientos de los reinos de llama, de los seres de los infiernos y de los animales dejen de existir en su totalidad. Aquí termina el 13º capítulo, Sampunaya, el rey de los gloriosos sutras, la sublime luz dorada. Por poder da grande compaixão, sumamente superiores de centenas de milhares de senhores do reino de Brahma, superar o conhecimento que excede muitíssimo Um grupo de servos entrar na clareza da milhares de milhões de chakras, e ventos que excedem ao de numerosas centenas de milhares de milhões de vocês. Definindo cinco percepções extrasensoriais. Atinge o privilégio general vitorioso ocidental, Tathagata, o Buda totalmente iluminado, explicou perfeitamente o rei glorioso Sutra, sublime luz dourada pelo bem de todos os vícios reais, tratados reais, atividades reais que existem em todo o continente Ambu de Viva para garantir a felicidade dos seres sencientes, foram revelados, detalhados, explicados pelo venerável vitorioso transcendental Tathagata, o Buda totalmente iluminado, e o rei glorioso Sutra, sublime luz dourada. Venerável vitorioso ocidental, por esse motivo, por essa causa, o rei de humanos, sem dúvida, deve ouvir, venerar e louvar o rei glorioso Sutra, sublime luz dourada. Depois que lhe falaram assim, o venerável vitorioso ocidental lhes disse: por tudo isso, ó 4 grandes reis, com seus exércitos e 7, não hesitem em ter grande deleite de proteger os reis humanos que ouvem e respeitam e veneram o rei glorioso e Sutra, sublime luz dourada. Ó grandes reis, Bhikshu e Bhikshunis, Pasakas e Pasikas, que sustentam o rei glorioso e Sutra, a sublime luz dourada, mantenham os feitos búdicos. Eles realizarão feitos de Deus, humanos e ficarão bem amplamente o rei glorioso e Sutra, a sublime dourada, vocês 4 grandes reis. Por todos os meios protegerão, ampararão, guiarão, assegurarão e cuidarão da paz e da felicidade de Bhikshus, Bhikshunis, Pasakas e Upasikas, os quais sustentam o rei dos gloriosos Sutras, de modo que eles permaneçam a salvo de danos, enfermidades ou conflitos. E que tenham a paz mental, quanto mais desejaria eu dourada de forma perfeita e ampla. Ó grande rei Vairabhana, o grande rei Dharatashtra, o grande rei Virudaka, o grande rei Virupasha, curvaram-se reverentemente com as mãos unidas em direção ao Tathagata. Naquele momento, eles levaram o Tathagata com esses versos do louvor. Ó conquistador, seu corpo é lua cheia envolta, ó conquistador, sua luz com 1000 raios é o sol, ó conquistador, seus olhos são pétalas imaculadas do lótus, ó conquistador, seus dentes são caules escuros do lótus, ó conquistador, suas virtudes como o oceano, são fontes de uma grande variedade de joias, ó conquistador, oceano de água da sabedoria, com 100.000 concentrações. Ó conquistador, nas solas de seus pés há rodas inscritas, perfeitamente redondas e com 1000 raios.
Suas mãos e pés são adornados com redes de luzes. As teias de seus pés se assemelham aos do rei dos gansos. Ó conquistador, montanha dourada. O rei do outro lado da montanha dourada. As suas virtudes como um monte sagrado. Nós o veneramos, ó conquistador, senhor da montanha. Ó Tathagata, como a lua cheia e é também semelhante ao espaço, que é como uma ilusão e uma miragem. Sem apego, nós nos prosternamos ao imaculado conquistador. Seguido, Tathagata declamou esses versos para os 4 grandes reis. Ó grande guardiões do mundo, protejam com maior empenho os reis gloriosos da soberania dourada dos 10 poderes. Assim, este profundo e precioso surto que concede bem a todas as criaturas permanecerá por muito tempo no continente de Jambudvipa, proporcionando consolo e benefício aos seres, desse modo o sofrimento dos gênios superiores, todo o sofrimento dos seres dos infernos, dos 3.000 grandes milhares de mundos serão totalmente pacificados. Aqui em Jambudvipa, todos os reis da terra sentirão uma grande e intensa alegria e governarão através do Dharma. Através desde Jambudvipa será tranquilo, extremamente abundante, repleto de alegria. Ele fará com que os seres em todo Esse é o destino deles. Antes que eu sucumba de pesar, eu suplico, ó compassivo, devolva-me a minha vida. Assim as suas terras que se alegram em tornar-se foi arrebatada por a dor desse sonho penetrou meu coração, a mente arde sob a angústia, porque esse foi o destino dos meus filhos. Em breve eu não resistirei a muito. Passivo, devolva a minha vida. Após falar assim, assim como a árvore de joia intensamente bela, de fonte de toda a virtude, a peça central de uma casa, assim também esse supremo rei dos então, Senhor Rei, sentindo se oprimido pela perda do filho, desejam alcançar a virtude em busca de jovens príncipes, as pessoas então que a água fresca sacia de suas casas, chorando e com lágrimas correndo, perguntavam por também este supremo rei dos para onde foi uma faz reis que é amada e agradável de ver. Assim como uma caixa de joias, a fonte de todas as joias, acomodada na palma de sua mão. Depois se levantou o rei Maharata, que oprimido pela dor, chorava assim, os senhores de um objeto de veneração da Assembleia de Deus, venerada os meus filhos são mortos, ó Deus. Então o rei Maharata falou à Suprema Rainha, os ministros e atendentes também partiram em busca dos príncipes. Não fique deprimida, não tenha tristeza no coração. Após assim consolar a rainha, o rei Maharata saiu do palácio real, rodeado por uma ótima milícia, ele chorava com fraqueza de mente, débil no corpo e oprimido pela tristeza. Muitas centenas de pessoas choravam com lágrimas corriam. Elas saíam daquela excelente cidade em busca dos jovens príncipes. Vendo o rei emergir do palácio, eles o seguiram. E grande alegria. As inconcebíveis hostes de Deus que residem em Chegou um homem vindo pelo caminho pelos pés de sangue. Deus terão poder entusiasmo. As encantadoras formas de vida expandirão e expandirão. Ele levantou os braços e lamentou. Então o sacrifício chegou vindo de longe rápido. Como estes 4 vezes ficaram maravilhados. Ó Senhor dos homens, não fique triste, seus adorados filhos são vivos, logo o Senhor verá. Tomados pela emoção e pelo temor. Então, enxugando as lágrimas, foi inconcebível a felicidade e satisfação. Os corpos elétricos eles espargiram por ó rei, falta o seu terceiro filho, Mahasática foi arrebatado pela impermanência. Ao ver uma tigresa faminta que acabara de parir, para devorar seus filhotes, por eles o jovem Mahasática com o coração cheio de compaixão proclamou a grande determinação da mente da iluminação. Eu libertarei todos os seres futuros, que eu realize a grande iluminação que busca de modo tão intenso. Então Mahasática desceu uma ruim íngreme, a tigresa faminta levantou-se rapidamente, deixou seu corpo sem carne, restou apenas alguns ossos. Ao ouvir tão terríveis palavras, suas mentes abalou. O rei Maharata desmaiou e caiu no chão implacavelmente lhe ardeu o fogo da dor. E somente choraram desde que as emocionadas de tristeza, salpicando água no rei, lamentavam com os braços elevados. Então o terceiro ministro disse ao rei: hoje encontrei na grande floresta, deitados no chão, desfalecidos, com as mentes inconscientes, salpicamos bastante água sobre eles, até recobrarem sentido e se levantarem. Então olharam nas 4 direções, levantaram-se por um momento, mas logo caíram novamente por terra, lamentando-se
Terrivelmente em vozes dolorosas, com os braços elevados, cantaram louvores ao irmão. O rei, com a mente extremamente abatida e perturbada por ter perdido o filho, com uma tristeza insuportável, pronunciou lamentos, e esse pensamento penetrou a mente do rei. Meu filho Mahasattva, amado e adorável, foi arrebatado pela impermanência. As vidas dos meus outros 2 filhos podem se perder no fogo da dor. Portanto, irei até lá de imediato para ver esses meus filhos tão queridos. Em montarias velozes, trarei rapidamente os meus filhos até a corte real do palácio. Do contrário, o coração da mãe que os deu à luz pode estourar no ardente fogo da dor. Quando vir seus 2 filhos, terá paz e, portanto, a vida dela não se perderá. O rei, escoltado por uma hoste de ministros, foi se encontrar com os 2 filhos. Os 2 príncipes, pelo caminho, chamavam pelo nome do irmão. O rei chorou de angústia, pegou os 2 filhos e voltou a casa. Rapidamente, muito apressado, levou os filhos até a rainha. E eu, Tathagata, que amou anteriormente, o filho do rei fez bem a tigresa. O dono grande rei foi o rei chamado Mahara. E a rainha Maya era a sublime rainha. Mahapradada tornou-se Maitreya. Da mesma forma, o príncipe Mahadeva era o jovem Manjushri. E a tigresa Mahaprajapati, os 5 bhikshus, eram seus 5 filhotes. Então, o grande rei Maharata e a grande rainha se lamentaram desconsoladamente. Despojaram-se de todos os ornamentos e, juntamente com uma grande multidão, prosternaram-se ante os restos mortais do príncipe. Os restos mortais de Mahasattva foram colocados nesse exato local, onde foi construída uma estupa com 7 tipos de joias. Quando Mahasattva ofereceu seu corpo à tigresa, fez essa aspiração altruísta. Pelos méritos de dar completamente meu corpo, posso ir em tempos futuros, por incalculáveis erros, desempenhar as atividades dos Budas pelos seres sencientes. Para beneficiar todos os... Então, um número incalculável e inconcebível de seres, inclusive humanos, geraram a intenção altruísta pela suprema iluminação. E esse é o motivo, e essa é a causa para que se revele essa estupa nesse exato lugar. Então, pelo poder das bênçãos do Tathagata, aquela estupa penetrou o chão naquele exato lugar. Aqui termina o 18º capítulo, a tigresa, de O Rei de Gloriosos Sutras, a sublime dourada. Vamos então todos para o capítulo 21, leremos juntos o capítulo conclusivo. Que página que é? 21. Não, nós não sei. Tem página diferente se é livro ou se é virtual. No livro é 165. É o capítulo 21, é o último. Está na tela, para quem não tiver. Capítulo 21, o capítulo conclusivo. Então, naquela ocasião, naquele momento, Deus
Uma ilusão, uma miragem ao lua, retira na água. Si termina el que termina o primeiro outros assim. Vamos imaginar, voltar à nossa visualização, onde todos os seres estão ao nosso redor. Imaginar que todos eles receberam os benefícios da recitação do Sutra e estão totalmente luminosos, totalmente repletos de todas as condições de paz, felicidade, harmonia, e eliminou todos os sofrimentos, infelicidades, depressões e todos os problemas de saúde. Todos estão puros, protegidos, luminosos. Concentre por uns minutos nessa luz infinita de todos os seres que ocupa todo o universo. Vamos gerar uma alegria muito grande em nossos corações por ter feito essa prática, por ter contribuído para o bem-estar e felicidade de seres que talvez só receberam esse apoio nosso, essa bênção que vem de Buda Shakyamuni através do Sutra da Luz Dourada. E o poder do Sutra os tirou desse sofrimento. Alegres. Gere um júbilo em seu coração por ter praticado a virtude e ter desenvolvido com essa recitação do Sutra a bodhicitta, o coração totalmente altruísta, que visa só o benefício dos outros.
Alegre-se mais uma vez por estar cumprindo as instruções de nosso querido Lama Zopa Rinpoche, que deu essa recomendação com muita propriedade, com muita compaixão. Antes das dedicações formais finais, eu só queria pedir desculpa. Hoje teve muita interferência aí de vozes vazando, barulhos de talvez o som, algum problema da conexão com o som. E eu peço que, por favor, quando vocês terminarem a recitação do Sutra, que desliguem os microfones, porque às vezes você pode estar falando com alguém e essa conversa vazar. Além disso, ver o equipamento, está tudo em ordem, que hoje teve muito ruído, principalmente no final de interferência. Mas foi mais uma prática de paciência e compaixão de nossa parte, né? Era o que a gente precisava para aliviar o sofrimento de mais alguém. Então eu peço agora que coloque as preces de dedicação na tela, por favor. Méritos dessas virtudes, ações virtuosas, que eu rapidamente alcance o estado de um Guru Buda e guie todos os seres sencientes, sem exceção, a este estado iluminado. Que a suprema joia da Bodhicitta, que ainda não surgiu, surge e cresça, e que aquela que já surgiu não diminua, mas aumente cada vez mais e mais. Bodhicitta, agora a oração de sua santidade. Joia que concede, que realiza desejos, fonte de toda a felicidade deste mundo sem exceção. Ao incomparavelmente gentil Tenzin Gyatso eu suplico que todos os seus sagrados desejos sejam espontaneamente realizados. Lama Zopa. Ó Lama que mantém o caminho moral do conquistador, que serve como generoso que tudo suporta, sustentando, preservando e espalhando a doutrina vitoriosa de Manjudati, que realiza com maestria orações magníficas honrando as 3 joias. Salvador meu e dos outros seus discípulos, por favor, tenha uma longa vida. E peço que levem qualquer obstáculo que surja como necessário no caminho. E muito obrigado por participar dessa reunião. Muito obrigada.